Hoje vamos falar do agronegócio e de formas alternativas de produção agrícola. O agronegócio é um dos setores que mais movimentam a nossa economia. Representa 24% do PIB brasileiro, que é a soma de todos os produtos e serviços produzidos no país e abrange uma grande cadeia de produção. Para você ter uma ideia, ele envolve tecnologias de plantio, cultivo, suplementos agrícolas, que são fertilizantes e agrotóxicos, importação e exportação, transportadores, comerciantes e consumidores finais. Um dos maiores desafios enfrentados por toda essa rede do agronegócio é transformar essa atividade vital em sustentável, ou seja, produzir mais e poluir menos. O agronegócio, ele é todo o comércio, a cadeia que a gente pode ter, que leva inclusive a lucro a partir da agricultura. Então ela pode ser de pequena escala, ela pode ser comunitária, ela pode ser sustentável ou, como nós temos também os casos do agronegócio o amplo, né? O agronegócio de larga escala. A gente vem historicamente de processos onde se pensava tudo em larga escala. Então a gente passar a ter grandes fazendas de um único tipo de cultivo, de uma única espécie, isso faz com que aquela área toda, aquela espécie, ela vai ter um tipo de demanda do solo, por exemplo. E aí você suga todo aquele tipo de nutriente do solo. Então, além do impacto que tem no solo, ele vai ter uma menor absorção do carbono. Cuja biodiversidade de plantas, de vegetação, de uma floresta, né, ou do cerrado, ou seja, o tipo de vegetação que for, ele absorve mais. Então, desmatar para passar para cultivos únicos é um enorme problema em relação à absorção de gás carbônico. As mudanças climáticas, elas têm nos mostrado que a gente tem tido cada vez mais extremos de temperatura, extremos de chuvas. Isso faz com que a gente tenha uma baixa produtividade, ou uma menor produtividade daquelas plantações, mas em extremos muito grandes, como a gente viu ao longo de 2023 de temperatura, nós batemos recordes de temperatura, ele pode levar à perda de toda a safra, de todo o cultivo. Isso vai atrapalhar a exportação do que o país faz e isso vai influenciar na economia, no preço no supermercado, no nosso bolso. Cada vez mais crescem, né, as questões da produção em menor escala, das agriculturas familiares, comunitárias, que trazem renda e possibilidades para locais, para comunidades, para bairros, para muitas vezes populações mais desfavorecidas que passam a ter ali a sua fonte de renda. Então, mesmo que isso não seja em termos de porcentagem da economia do país o maior, ela tem um impacto social naquelas localidades gigantesco. A agroecologia é essa junção do agronegócio do cultivo com processos ecológicos. O agronegócio sustentável é aquele que, primeiro em uso do solo, ele mantém uma diversidade de plantações dentro de uma mesma área. Isso estabiliza o solo. Outro ponto importante disso é que a gente tem uma rotatividade, um rodízio, ou seja, ao invés de eu plantar a mesma coisa em larga escala o tempo todo, eu plantei, colhi, vou plantar outro tipo de plantação naquele mesmo local. Por quê? Porque isso faz com que eu não estresse o solo, que eu não fique retirando o mesmo tipo de nutrientes. Um outro ponto é, se a gente puder, né, e já tem exemplos muito saudáveis disso, manter ilhas de vegetação natural daquela área que estava sendo plantada. Isso chega em que outro ponto do agronegócio sustentável? É o controle de pragas. Praga vai ser todo aquele tipo de inseto, fungo ou bactéria que pode gerar um dano à saúde daquele cultivo. Quanto maior a biodiversidade, maior é a resiliência do local. E aí eu acabo mantendo espécies de insetos, borboletas, de aves, que fazem o controle natural dessas pragas. E se tem um controle natural, eu não preciso jogar agrotóxicos químicos, que são um outro problema porque eles são absorvidos pelo solo, eles caem no rio e do rio eles chegam, né, em todos os corpos d'água, inclusive na água que a gente bebe. A horta comunitária Bons Frutos é um bom exemplo de modo de produção agrícola que já nasceu sustentável, porque ocupa uma pequena área, não utiliza agrotóxicos, não retira a vegetação existente, não desgasta o solo e pratica a policultura, ou seja, cultiva diversos tipos de plantas no mesmo espaço.
Que a nossa horta aqui é uma horta que tem um certificado de transição agroecológica, então a gente tem algumas coisas bem interessantes. Primeiro, a questão da energia sustentável. Temos painéis solares e captação de água de calhas, né? A gente armazena numa cisterna e a energia que a gente usa na horta, então vem dessas fontes renováveis. Essa primeira parte aqui para a gente é muito importante, que é uma estufa, um berçário, onde nós preparamos as mudas. A gente tem uma variedade de cultivo de hortaliças, né? Nós temos com a mostarda, nós temos o almeirão, nós temos a alface mimosa, a alface lisa, rúcula, catalônia, alguns temperos, coentro, a cebolinha, né, a salsa. A horta ela vai servindo também à comunidade, né? Porque uma questão bem importante é a gente entender que há uma função da horta em relação à segurança alimentar, né? E a segurança alimentar é prover alimentos e alimentos bons, alimentos que façam bem à saúde. A gente não usa adubação química, então nós precisamos desse substrato que nós preparamos aqui mesmo, através da compostagem. Um dos segredos da compostagem é a mesma comparação quando a gente tem alguma coisa errada no corpo. Quando a gente tem algum problema no corpo, a febre indica um sinal de infecção. E quando a gente tem uma compostagem errada, o alarme é o cheiro. Essa planta bonita aqui, que às vezes as pessoas confundem com o capim-cidrão ou o capim-limão, na verdade é uma grande parceira para a gente, é a citronela. Algumas coisas, inclusive, né, são feitas pela gente, manufaturado, né, através, inclusive, de aprendizados que vêm das oficinas, da horta terapêutica. Esse aqui é um biodesinfetante feito a partir das cascas de alimentos cítricos, então a gente consegue fazer um desinfetante natural aqui. O repelente daquela citronela que a gente viu, né? Então nós temos o repelente corporal, nós temos o repelente para ambiente. A gente ainda resiste, né, a um tipo de produção, resiste a um tipo de consumo e apresenta uma nova consciência em que é possível estar em harmonia dentro da cidade, um espaço de agricultura, um espaço verde e todo o processo de urbanização. Eu fiquei bastante animado agora para comer uma bela salada. E você, se empolgou para conhecer ou até mesmo começar um projeto como esse aí perto da sua casa? Valeu, pessoal, até a próxima!